turismo é um conjunto de atividades que resulta da deslocação voluntária de pessoas de um local para outro que não seja a sua residência habitual, com permanência superior a um dia, mas inferior a um ano e por motivos que não sejam de emprego. E o turista é o sujeito disso. Eu começo por colocar isto porque muitas vezes nós queremos discutir o turismo sem saber exatamente quem está envolvido nisso. Nós temos que ter esta base para conseguir definir e trabalhar e responder às expectativas. Falando do crescimento econômico e social, o turismo tem potencial para ser um dos principais instrumentos de desenvolvimento acelerado de Moçambique. Já foi dito aqui. Por quê? É de grande impacto econômico e social, indutor de outras atividades econômicas e sociais. Eu, para fazer este hotel, primeiro tive que construir. Teve o setor de construção que estar aqui. Tive que movimentar carpinteiros, pedreiros e todos os outros profissionais. É gerador de múltiplos serviços. A nível global, esta indústria mostra um constante crescimento, apesar dos problemas que o mundo atravessa. Em 2014, as chegadas internacionais foram de 1,1 milhões de visitantes, 51 milhões acima de igual período de 2013. Em 2014, as receitas de turismo internacional foram de 1,2 mil milhões de dólares americanos, superando igual período de 2013, que arrecadou 1,2, arredondando. 1 em cada 11 postos de trabalho pertence ao setor do turismo. Em África, em 2000, a África recebeu 28 milhões de chegadas internacionais. Em 2014, o número de chegadas internacionais situa-se a casa de 55 milhões de visitantes, representando uma subida de 50%. A África do Norte registrou 19,8, a África subsaariana 36 milhões, representando 3,2% do peso mundial. Em 2000, a África atingiu cerca de 476 milhões de receitas de turismo internacional e em 2014 arrecadou uma receita de 36,2 mil milhões de dólares e a África do Norte arrecadou 10,5 mil milhões de dólares e tendo a África subsaariana com 24,9, representando 2% a nível mundial. Significa que aqui no continente africano ainda temos muito espaço para crescer. Em termos de chegadas, portanto, aqui estamos com 1,7 mil milhões de chegadas internacionais contra igual período de 2009. Contudo, há que referir que em 2012, portanto, estamos a falar aqui de Moçambique, em 2012 as chegadas internacionais situam-se a casa de 2,2 milhões de chegadas, o que representou um crescimento de 29% em relação a 2009. Portanto, em 2012 houve um grande crescimento. A redução drástica para 1,7 milhões em 2014 deveu-se principalmente aos fatos que aqui já foram referidos, que é a questão da percepção de instabilidade político-militar que se atravessa no país. Nós dizemos muitas vezes que esta situação é localizada, mas para o turista que se encontra fora é Moçambique e muitas vezes cancela viagens quando tem receio de encontrar uma situação adversa. Em termos de receita do turismo internacional, em 2014 registramos 267 milhões contra 196 registrados em 2009, o que representa um crescimento na ordem de 36%. No emprego, até 2013 o turismo empregava 52 mil trabalhadores, quase 45% do sexo feminino. Aqui é que referir que esta indústria consegue agregar todos, do analfabeto ao doutorado, todo o género é envolvido no turismo porque toda pessoa é relevante para o desenvolvimento do turismo. Com certeza que temos que continuar a apostar na formação. E contra um pouco 31 mil trabalhadores existentes em 2009, o que representou um crescimento de 68%, o que significa que é importante o turismo aqui para a geração de empregos. Em relação às camas, a capacidade de camas em 2014 foi de 47 mil unidades contra 37 mil em 2010. Nós falávamos que o turismo tem um efeito multiplicador socioeconômico. Portanto, a procura em cadeia de bens e serviços desloca a curva da oferta a níveis elevados que os que seriam se não tivesse o turismo. Falou-se aqui há pouco tempo que se nós desenvolvermos o turismo na Ponta de Ouro,
e desenvolvemos infraestruturas para que isso possa acontecer, toda a zona até a Ponta Douro terá o seu desenvolvimento, porque teremos várias outras atividades a concorrerem para o sucesso desse mesmo turismo. É também um meio de integração socioeconômico e tecnológico. Estabelece ligações na esfera da produção, integração social, partilha de inovações tecnológicas. Ainda na questão do crescimento econômico e social, estabelece ligações diretas de produção e consumo, produtor-consumidor. Eu, quando saio para Pemba, eu vou diretamente consumir onde está o meu produtor. Quem fez a comida é o cozinheiro que lá se encontra e vou consumir diretamente lá. Por exemplo, o pescador de Bazaruto convive com Bill Gates, mas o produtor de calçado de marca X nem imagina quem vai ser o consumidor final. Portanto, há uma relação direta entre aquele que produz e aquele que consome. E nós vemos, falo do Bill Gates propositadamente, nós vemos um Bill Gates ao lado de um pescador, ao lado de um camponês. Mas, se não fosse o turismo, eventualmente nós não veríamos estas grandes figuras terem uma relação tão direta com o povo. Portanto, é uma indústria também que quebra preconceitos, coloca-nos terra a terra, sentimos como seres humanos e lidamos assim socialmente. É transversal, a sua interligação horizontal com outros setores econômicos, foi referido aqui, não vou desenvolver, e é catalisador do desenvolvimento e barômetro de medidas de caráter político, social, econômico, tecnológico e ecológico. Se nós tomarmos uma medida política errada, podemos ficar certos que o turismo não vai acontecer. Se eu faço pronunciamentos errados num determinado ponto do país, eu estou a contrariar o desenvolvimento do turismo. Por isso é que nós dizemos que é o barômetro. Então, nós falamos do turismo, dizemos que há o que viajar. Vimos na definição da Organização Mundial do Turismo. Então, a viagem cria necessidades de transportes terrestres, aéreos e marítimos. Então, está aí o negócio. Quando a gente fala de turismo, devemos pensar nestas áreas. E quando nós vamos desenvolver o turismo, deve haver esta interligação. Quem está nos transportes aéreos, transportes marítimos, quem está nos portos, deve saber que é parte do desenvolvimento do turismo. Isto implica facilidades de entrada e saída, infraestruturas de apoio em terra, estradas, pontes, paragens, aeroportos, portos e serviços de handling. Se eu no aeroporto de Maputo não receber bem as pessoas, estou a dizer que acaba o turismo em Moçambique. Se o taxista do aeroporto até aqui ao Pulana não tratar bem do cliente, está a matar o turismo. Mas também, se nós não motivarmos o taxista para trabalhar bem com os turistas, não estaremos a envolver esse taxista no desenvolvimento do turismo no nosso país. Nós dizemos que permanecemos pelo menos um dia. E o permanecer, o que é que significa? Significa que eu tenho que dormir. Significa que eu tenho que comer. Então, nós procuramos alojamento, hotéis, restaurantes e barracas. O mercado do peixe aqui aos fins de semana está cheio de turistas que vêm dos países vizinhos. Então, essas áreas também merecem uma atenção particular e são estimuladas pelo desenvolvimento do turismo. Portanto, há também a demanda de apoio pela polícia, segurança, guardas, a saúde. Eu viajo por um determinado ponto, quero ter a certeza que se tiver algum problema, tenho um posto de saúde próximo que vai socorrer. Ou não vou para esse local. Médicos, curandeiros, espiritualistas, comunicação social, televisão, rádio, publicações. Quando há o turismo, a comunicação social trabalha, publica revistas, faz entrevistas. Há uma série de ações que acontecem a partir daí. E dizemos que desloca-se por um determinado motivo esses turistas. Poderá ser lazer, negócios e outros. O que é que isto exige? O que é que nós devemos fazer para responder a isso? Nós devemos ter um misto de atrativos diversificados. Nós já vimos a experiência de Cabo Verde aqui, que nos diz que temos um elemento fundamental, que é a cultura e a história. E aqui em Moçambique nós temos exatamente esses elementos em todos os cantos do nosso país. Nós precisamos vestir esses elementos de caráter histórico, cultural, ecológico, tecnológico. Devemos participar em exposições, vamos aos parques, o Dr. Souto esteve a referir-se ainda há pouco tempo,
locais de diversão, temos congressos, conferências. Isso, de facto, constitui parte dos motores do turismo. Na questão que me foi colocada também punha-se a indústria do turismo, como planear o crescimento e inovar. Então a resposta é planificação integrada. Nós não podemos fazer o desenvolvimento do turismo como uma área só. Tem de ser uma interligação de todas as partes e todas elas devem sentir mesmo a responsabilidade. Ninguém deve ficar à distância e dizer que isto não é meu, eu não tenho que tratar disto porque eu sou da agricultura. A agricultura terá que colocar os produtos de qualidade da indústria turística. Nós temos que fazer desenvolvimento de classes de turismo, temos também que desenvolver outros tipos de turismo em função das aptidões ecológicas, social e económicas de cada um dos locais e devemos também desenvolver um turismo de alto rendimento e baixa densidade. E aqui nós recomendamos que isso seja feito nas ilhas, deixando também o continente para o desenvolvimento de um turismo mais económico. Por que nós devemos desenvolver o turismo de alto rendimento e baixa densidade? Porque as pessoas saem dos países deles para virem consumir aqui. Eu quero que o milionário dos Estados Unidos venha deixar o dinheiro aqui em Moçambique e que esse dinheiro sirva para construir estradas e sirva para pagar bem aos trabalhadores do setor do turismo. Nós já vimos esses aspectos todos nos transportes, temos aéreos, rodoviários, marítimos, serviços de apoio, no alojamento dos hotéis, lojas, casas de veraneio, casas particulares, que muitas vezes parecem como contradição. O que nós devemos fazer aqui é criar condições para que o fisco também possa lidar com essas casas. Não é mal nenhum um australiano chegar aqui e dizer que quer ficar numa família moçambicana. Ele quer uma imersão cultural. E nós até devemos aceitar essa maneira de ser. Faz parte, deslocou-se para o nosso país, deve ser bem recebido, deve deixar com certeza algumas receitas aqui no nosso país. Alimentação, restaurantes, barracas, casas particulares, catering. As casas particulares, se eu sair daqui e for a Mafalala e sentar-me em casa da Dona Maria, ali naquela árvore, e comer, desfrutar daquilo que é a nossa culinária, eu estou a participar no desenvolvimento do turismo. Eu não estou aqui na cidade, não me desloquei, mas quem for lá estará a participar no negócio do turismo. Colocava-se também a questão de crescimento, inovar na promoção, de modo a posicionar o Moçambique como destino de eleição. Isto implica a definição de políticas. Isso já está, eu não vou desenvolver muito, porque foi definida uma política de turismo e estratégias para a sua implementação que respondem exatamente àquelas preocupações que foram colocadas aqui nesta primeira parte do painel. Está em revisão, sei, o que é importante é levar todos os parceiros a embarcarem no mesmo barco, cada um com o seu papel defendendo os princípios gerais e os seus princípios específicos. Portanto, o setor privado deve estar envolvido com o setor público a desenvolver estes princípios, com os trabalhadores, com as comunidades, defendendo o princípio geral, mas também não deve deixar de ser privado. Deve defender o desenvolvimento do turismo do ponto de vista de privado. Fazer lucro, criar melhores condições para os trabalhadores, trazer um produto de elevadíssima qualidade, estar alinhado com as melhores tecnologias a nível mundial. A nível do governo, a responsabilidade é garantir um ambiente de negócios e como é que se faz isso? Crescimento e inovação tecnológica na produção e promoção. Digo na produção porque nos hotéis nós precisamos, nos restaurantes, produzimos para o turista. E devemos trazer essa inovação tecnológica. E deve funcionar como guardião do cumprimento das leis de várias políticas nacionais. A resposta é o desenvolvimento sustentável do turismo, integração e envolvimento de todos os parceiros. Também deve ser catalisador do desenvolvimento de destinos e produtos. E no marketing, já foram definidas zonas de interesse turístico, que segue-se o desenvolvimento de infraestruturas. Portanto, este é o grande papel que deve ser levado a cabo a nível daquilo que será a responsabilidade do governo. A nível do patronato, o que nós achamos é que devem tomar as oportunidades e os riscos de investimento com barómetro da eficiência do ambiente de negócios. Portanto, ele é tomador desse ambiente de negócios. Apoiar o governo no desenvolvimento de infraestruturas. E a lei de investimento cria condições para que se possa recuperar parte desse investimento através
da dedução dos impostos, contribuir na formação profissional, adotar transferência de tecnologia dos expatriados para os nacionais como regra obrigatória na contratação. Nos primeiros anos da independência, muitas vezes a gente contratava um estrangeiro, era obrigatório ter 2 para aprender. Nós viemos adotar este princípio como forma de deixar o conhecimento aqui em Moçambique e aplicar o Código de Conduta através de uma revisão constante de pares. Portanto, o próprio setor privado é que deve ser uma espécie de vigia daquilo que acontece nos seus próprios pares. A nível dos trabalhadores, o trabalhador é o primeiro contacto, é o transmissor da experiência, é o produtor, é o que faz o marketing a nível local, do coquetel de consumo turístico, a hospitalidade, a confiança, o conforto no alojamento, a informação, a imersão no contexto cultural. Portanto, o trabalhador deve estar preparado, deve estar informado do modo a lidar perfeitamente com os turistas. Para isso, é a sensibilização dos trabalhadores, para se assumirem como os principais veículos da satisfação do turista. Maior responsabilização individual e coletiva. Deve haver responsabilidade individual e coletiva a nível de todos os setores. Então, aqui é uma resenha de que os programas de governo repetiram sempre questões relacionadas com a sustentabilidade, a promoção de oportunidades de emprego. Falamos também do efeito multiplicador do turismo a nível dos vários setores econômicos. A visão 25, que está expressionada no plano estratégico, indica o país como um destino mais vibrante e dinâmico da África. E todos devemos embarcar no sentido de trazer esta resposta. A ambição, a questão que nos foi colocada é de competir globalmente a nível regional, cooperar para competir globalmente. E a nível de Moçambique devemos adotar as plataformas para a promoção do turismo, promover a imagem e procurar fazer a promoção do nosso destino através dos vários veículos que existem a nível global. A ambição regional continua a ser aspectos ligados à cultura, à conservação, que foi aqui referida, em Moçambique, a organização de eventos de todo o tipo. Visão 2030 é sermos à moda a nível mundial, tanto na região como em Moçambique. Ter os parques transfronteiriços como um elemento-chave. E depois continuarmos a desenvolver a marca que chama a atenção por aspectos muito importantes, que é preservar a oportunidade de caminhos genuínos, é a questão do dinamismo e criar uma química pessoal e profissional, conforme referi anteriormente. O conceito de destino fascinante é aquele que deve acompanhar-nos a todo momento na promoção do nosso produto turístico. E muito obrigado pela atenção que me foi dispensada.